Vânia Robles, tudo bem, Vânia? E aí, menina, você está trabalhando com EFT também? A gente precisa trocar umas figurinhas, depois você precisa me contar tudo isso. O ano passado você já fazia isso? Já trabalhava com EFT? Carmela, mãe da Elaine, que delícia ter você aqui. Muito bem. Vamos lá, vou dar uns 2 minutinhos. Me falem como é que vocês estão. Me contem, vocês sabem, conhecem alguém que tem essa sensação de vazio, convivem com alguém ou têm essa sensação de vazio? Conta para mim, vocês aí que já entraram no vídeo, que já entraram na nossa live, conta para mim um pouquinho. Olá, Tuca, seja bem-vinda. Ah, começou ano passado. Poxa, que legal, hein? Que guinada aí, hein? Muito bom. E é uma técnica maravilhosa, né, Vânia? A Vânia está dizendo que começou o ano passado a trabalhar com EFT. EFT é uma arte. Olá, Nívia, seja bem-vinda. A Tuca está dizendo que tem muito essa sensação de vazio. E conta para mim, como é que você descreveria essa sensação de vazio? Que horas que ela mais afeta vocês? Se você convive com alguém, como é que essa pessoa descreve isso? Conta um pouquinho da experiência de vocês com esse vazio interior, porque isso é algo que a gente ou tem, ou convive com alguém que tem, né, muito próximo. Então é um assunto que faz parte do dia a dia, da vida das pessoas. Maravilha. Ó, me sinto oca. Muito bem. Talvez um certo congelamento, uma inércia, né? Quando escreve a palavra oca, me vem essas palavras aí. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre isso, daqui a pouco chegam mais pessoas, e o importante é a gente poder trocar aqui hoje, a ideia é a gente poder trocar. Eu vou fazer só uma coisinha, eu vou chamar algumas pessoas aqui. Vocês também peguem aí o aviãozinho de vocês, chamem pessoas que vocês acham que se identificam com esse tema, ou sentem isso, ou que essas pessoas convivem com alguém que sentem isso. Pega o aviãozinho e aí vai chamando essas pessoas para cá, para a gente poder ter bastante troca aí. Né? Vou chamar aqui. Deixa eu chamar. Olha só. Grosselane, só mais alguns. A Carmela já tá, não preciso chamar, né? Regiane Mali. Olá, o Bruno. O Bruno, ai, gente, que live deliciosa que a gente fez com o Bruno. Ninil, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, Ninil. Então vamos lá, pessoal. Filomena, seja bem-vinda. Pessoal, pega o aviãozinho e manda para as pessoas que vocês acham que esse tema pode ajudar, tá bom? A Levico, ai, amor. Amor, com esse sobrenome, adivinha se não é da família, né? Minha sobrinha linda, futura doutora, tá aí no 5º ano. Mas vamos lá, sem mais enrolações, né? Eu queria começar com uma frase e aí a gente vai desenvolvendo. Eu separei algumas frases, separei alguns conteúdos conceituais disso, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, e eu vou repetir isso durante a live, é que a gente não preenche o vazio interior com nada do exterior, né? Olha que louco. E esse é um mecanismo que normalmente a gente tenta fazer. Né? Isso é a nossa busca, é um relacionamento, eu quero ter um relacionamento para que esse relacionamento preencha o meu vazio interior. Eu quero ser vista pelas pessoas para que isso preencha esse meu vazio interior.
E, na grande verdade, esse é um trabalho que precisa ser, esse vazio interior, ele precisa ser preenchido com amorosidade por quem se é, pelo seu destino, por encontrar um sentido na vida, né? Por buscar essa realização e sentir-se realizado. Então, tudo isso, e eu vou explicar bem didaticamente, ajuda nesse vazio, mas não é nada externo que preenche esse vazio, tá? Eu gostaria que vocês, esse é um tema que o que eu puder, o máximo que eu puder de ajudar as pessoas aqui, então, quanto mais vocês compartilharem suas dúvidas, compartilharem as suas sensações, mais gostosa vai ser essa live, tá bom? Lilian, Marli, Elaine, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Normalmente as pessoas, olha, já me descreveram que sentem o vazio interior com uma sensação que ela está oca, né? Tem pessoas que descrevem como uma sensação de sufocamento, né? Tem pessoas que descrevem que quando você está com esse vazio interior, está sentindo esse vazio interior, o silêncio é opressor. Olha que doido isso, né? Quando a gente está com esse vazio interior, a última coisa que a gente quer é olhar para dentro da gente. Só que olhar para dentro da gente, olhar para esse vazio, é meio que se colocar na beira de um precipício mesmo, né? Quando a gente está com esse vazio. É isso que vai trazer a cura para esta sensação. É quando eu me sentir plena de mim, inteira de mim, né? Tem até uma metáfora que uma vez eu ouvi, se você está numa estrada e ouve uma carroça fazendo barulho, vindo na sua direção, é porque essa carroça está vazia. Se ela está cheia, ela não faz barulho, né? Então, ela senta, a carga senta, e ela não fica sacudindo, né? E é isso, né? Por isso que o silêncio oprime as pessoas que sentem o vazio interior, porque o movimento que tem que se fazer é olhar para si. E normalmente o que as pessoas fazem é o contrário, elas vão buscar distrações para não entrar em contato com esse vazio. Tá? Outras pessoas, então, esse entrar em contato, evitar de entrar em contato são os mecanismos de defesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, como que é maratonar a série? Eu vou ficar no celular, eu vou ficar no telefone, eu vou ficar trabalhando, porque daí eu não preciso entrar em contato comigo mesmo. Olha... e isso é extremamente contraprodutivo. Agora, vamos falar dos sinais. Quais são os sinais? E aí eu queria que vocês colocassem quais sinais vocês se identificam se você sente esse vazio interior, tá bom? Então, eu vou falar cada um deles, e aí eu queria que vocês fossem interagindo comigo. Quais são os sinais que você sente? Então, aqui, medo de ficar sozinho. Então, as pessoas que estão com esse vazio interior, elas não gostam de ficar sozinha. É como se tivesse que preencher. Por isso que ela vai maratonar alguma coisa, ela vai se distrair, tá? Falta de sentido na vida. E o que dá sentido na vida? O que dá sentido na vida, né? Tem aquele desenhozinho, aquela animação do Soul, né, da Pixar, ela é bem interessante, né? Então, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu acho muito legal as animações da Pixar, porque eles tratam de uma forma lúdica assuntos que são bem interessantes, e ali ele trata do nascimento, do propósito, tem uma alma, eu não lembro o número da alma, porque elas têm números, não sei se é número 13, 12, 3, eu não lembro qual é o número da alma, e ela não consegue encontrar esse sentido, né? Porque é só quando encontra essa razão de viver é que elas podem nascer na Terra. Essa é a historinha de animação.
E aí acontece toda a trama da história, e essa alma que não sabe qual é o seu propósito, o seu caminhar aqui, ela vem para a Terra, ela aparece aqui. Não vou contar o desenho, depois vocês assistem, tá disponível na Disney, assistem porque é muito fofo. E o sentido que ela encontra aí, e aí a minha leitura do filme, é o maravilhamento com a própria vida. Então, as pessoas que sentem um vazio interior, elas não conseguem sentir o maravilhamento da própria vida, do que é a vida, do que são as interações, do que é a natureza, do que é cada experiência. Então, quem sente o vazio interior, ele está meio congelado, ele tá no piloto automático, sabe? Mas Adriana, e aí? O que eu faço para sair do piloto automático? Começa a expandir a consciência, começa a treinar a presença, né? Gilberto Advocacia. Oi, Gilberto. Olá, parabéns por mais essa expressão de experiência e leitura da alma humana. Beijo. Oi, Gilberto, que delícia que você está aqui. Olá, a Tuca está dizendo, eu quero dormir, assim não penso. Isso, é uma fuga, né? Então, eu vou dormir e eu não penso. Então, eu vou e literalmente apago, né? Quando eu vou dormir. Grazi, seja bem-vinda. Então, esse é um dos mecanismos para eu não entrar em contato comigo. Muitas pessoas utilizam esse mecanismo, inclusive tomando remédios para dormir, tomando remédios para acordar, tomando remédios para aumentar a serotonina, a dopamina e seja o que for. Não estou dizendo que isso está errado, gente. Entendam isso. Só que isso tem gente aqui que já me ouviu falar, tem gente presente aqui que já me ouviu falar. Eu não sou contra tomar remédio. Em alguns casos, eu sinceramente indico que vá procurar um psiquiatra para poder tomar um remédio. Só que o remédio não vai fazer você entrar em contato com você mesmo. O remédio, ele quimicamente, ele vai alterar os seus hormônios e vai te dar uma sensação de bem-estar. E aí você toca a vida. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes, eu estou me sentindo bem. Gente, não é uma, nem duas, nem três pessoas. Se tiver gente aí que já fez isso, eu sei que tem gente aqui, não é nenhuma nem duas que estão aqui. Eu sei que já fez isso. Está se sentindo bem e para o remédio. Então, o remédio, ele serve para estabilizar, só que eu preciso olhar o que é esse vazio, o que é que eu preciso completar em mim mesmo, tá? Então, eu estava falando de falta de sentido da vida. Eu fiz algumas lives recentemente falando sobre uma vida com significado, não vou ficar me repetindo aqui, né? Tem o meu curso Visa Passaporte por uma Vida com Mais Significado, tá na minha bio. Quem quiser mais informações e ver se esse curso consegue aí, se pode ajudar, eu tenho certeza que pode ajudar. São ferramentas de construção de propósito, ferramentas de coaching, né? Mas eu preciso fazer um exercício e muitas vezes eu não consigo fazer isso só, eu tenho percebido muito isso, que as pessoas não conseguem fazer isso só porque não tem uma preparação de entender quem ela é, quais são as forças dela, quais são as interferências que ela tem, né, psicológicas aí para que ela tenha o melhor potencial. Aquela pessoa que parece que não se encaixa na vida, né? É como se você vestisse o terno e o sapato de outra pessoa. Isso tudo é uma vida sem um significado, porque você não está fluindo no que é o correto para você. Então, quando eu falo de falta de sentido da vida, que é um dos sinais que a pessoa tem, deixa eu buscar
o caminhar que é certo para mim. E não é certo de acordo com o olhar dos meus pais, não é o certo de acordo com o olhar dos meus amigos, é o que é certo para esta alma. A gente vem com determinadas necessidades de desenvolvimento. E isso vai ser o meu caminhar, né? Vai ser superar esses desafios. Né? E essa vida com significado é realmente quando eu finalmente entro nesse fluxo da vida do que é certo para mim. Tá? A ausência de realização ou felicidade, eu já falei, muitas vezes a pessoa acha que o problema está no trabalho, né? Eu não me sinto realizada no trabalho, pode ser, não vou dizer que não possa ser, mas eu sempre falo para as pessoas olharem num aspecto geral como é que está a vida, como é que essa pessoa enxerga a vida, né? E é sempre uma mudança de olhar. A chave para a gente é sempre uma mudança de olhar. Eu estava conversando essa semana, uma pessoa, sem mencionar nomes, mas eu estava conversando com uma pessoa que terminou o namoro, terminaram o namoro, né? E aí eu estava triste, está em luto, faz parte a gente ficar se sentindo vazia quando a gente perde uma outra pessoa, né? Assim, é como se, de uma forma ou de outra, aquela pessoa tivesse, por um período, preenchido algo em mim, né? E é claro, quando eu perco, eu sinto isso. E aí essa pessoa virou e falou assim, eu estava tão bem, tão quieta, tão sossegada. Eu falei assim, bom, mas pelo menos essa pessoa te despertou a sexualidade, a feminilidade, sentiu que é possível ter alguém para conversar. Mas agora é que eu fico mais fechada. E aí é uma escolha, né? Que foi o que eu falei para essa pessoa. É uma escolha. Então, muitas vezes, eu tenho a responsabilidade, quando eu tenho uma consciência, quando eu faço isso inconscientemente, eu estou deixando a vida me levar. Mas quando eu percebo que eu posso fazer uma escolha que faça e que traga um sentido para aquela experiência, eu vou preenchendo isso, eu vou preenchendo e tomando posse de quem é essa alma que habita nesse templo que a gente tem, né? O corpo é um templo, né? O nosso templo é o templo da nossa alma. Então, tudo na vida é uma questão de escolha. Então, essa semana também eu atendi uma pessoa e ela falou assim, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha da minha história, né? Era uma história de uma pessoa humilde, também não vou entrar muito em detalhe, e eu virei para ela e eu falei assim, nossa, mas essa é a sua jornada do herói. Ter passado por essas experiências, ter nascido nesta família, é o que foi necessário para que você se aproprie de quem você é hoje. E que a partir desse novo grau de consciência, você possa fazer escolhas diferentes. Né? Pessoal, está fazendo sentido o que eu estou falando? Estão se identificando? Comenta aí para mim até agora o que é que você mais se identificou, hein? Os sinais que eu estou vivenciando um vazio. Vícios e compulsões. Isso também é muito comum, tá? Vícios e compulsões, eu também uso como um mecanismo para preencher. Mas que tipo de compulsão? Aí, ó, a Mariene aí Tuca está falando muito. Mas que tipo de compulsão? Qualquer compulsão. A compulsão é você colocar desenfreadamente algo para dentro do seu corpo para suprir esse vazio. Né? Então, se eu tenho compulsão por comida, se eu tenho compulsão por sexo, se eu tenho compulsão por compra, se eu tenho vícios, né? Se eu sou um adicto, se eu tenho vícios, tudo isso
são mecanismos que eu busco desesperadamente e inconscientemente para suprir esse vazio, né? Olha o Gilberto falando aí. Ah, que bom, estou adorando você aqui, doutor. Vamos lá. Dormência, congelamento emocional. Isso é um outro sinal que eu estou com esse vazio, tá? Então, literalmente, né? A Tuca aqui mencionou que vai para dormir, né? Ela vai dormir porque daí ela esquece da vida, ela apaga, ela se desliga. Mas não necessariamente o dormir literal, né? É um estado constante de não presença. É como se passasse o tempo inteiro numa dormência, numa flutuação, num estado que não é o estar presente, o maravilhar-se com a vida. Ai, que delícia! Ai, Fábio, seja bem-vindo, querido. Daninha, Moro, sejam bem-vindos. Loja Carol Bacelar, seja bem-vindo. Vamos lá. Então, o congelamento emocional também, né? Então, parece que nada me abala, porque eu tô oca, né? Uma vez, as constelações sistêmicas são ferramentas maravilhosas de você poder vivenciar o que não necessariamente você vivencia na sua vida. Então, como representante, eu já vivenciei assassinos, já vivenciei mulheres parindo, já vivenciei mulheres estupradas, né? Eu já vivenciei tanta coisa. E eu me lembro que uma vez eu estava vivenciando, estava representando um papel, e eu virava assim para o meu mestre e eu falava assim: eu estou vazia. Eu não tenho sentimento, eu não tenho emoção. Então, quando as pessoas descrevem isso, me remete a essa experiência que eu tive. Porque realmente o que a gente sente é que esse vazio é tão grande que ele preenche toda a sua parte interna. E era exatamente isso que eu sentia na constelação, né? E é uma experiência riquíssima. Deixa eu ver. E a vitimização pode ser uma forma de vazio? Vitimização, uma forma de vazio. Só se for a vitimização, ela expressar através da vitimização para buscar a atenção do outro. Pode ser, nesse sentido, sim. Pode ser. A vitimização a vitimização é quando tudo e todos são culpados, né? Basicamente, se a gente for resumir, o que é a vitimização? Então, às vezes, eu posso usar o subterfúgio da vitimização para chamar a atenção, para eu ter algo de fora, né? Olhando para mim. É como se aquele olhar me preenchesse de alguma forma. Pode ser, mas não acho que seja o mecanismo mais comum, Lilian. Não acho, tá? Não acho. Mas pode ser, depende. O ser humano é uma caixinha de surpresa, gente. O ser humano é uma caixinha de surpresas. A vitimização tem muita inconsciência, sabe? A vitimização são níveis de consciências baixíssimas sobre quem ela é, sobre quem o que ela tem de potencial, e não é culpa da pessoa, tá? Normalmente a gente fica com raiva de quem é vítima, né? Mas existe coisas muito pesadas, às vezes, que afetam, e a forma como ela aprendeu e que desenvolveu para navegar e flutuar no mundo foi a vitimização. Outro sinal, dificuldade em desenvolver, de desacelerar. Então, é uma entrega excessiva ao trabalho, que é mais um subterfúgio, né? Então, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para olhar para mim, eu não tenho tempo de fazer o que eu gosto, eu não tenho tempo de ter momentos de prazer, de felicidade, né? Então,
Por quê? Né? Por quê? Porque ela não consegue entrar em contato com isso. Ela muitas vezes nem sabe o que dá felicidade para ela. A Lilian, a verdade, é um dos maiores incômodos que tenho com pessoas que se vitimizam e por mais que você queira ajudar, ela não reage diferente. E exatamente. E aí é por isso que você tem a raiva, né, Lilian? Aí eu vou dizer para você, a gente não precisa ajudar todo mundo. A gente tem que estar de braços abertos e disponível para quem quiser e quando chegar o momento, essa pessoa pedir ajuda. E aí entra um mecanismo nosso, né? Eu sou uma ajudadora por natureza, sou uma ajudadora por profissão. Lilian também é uma ajudadora por profissão. Mas a gente tem que aprender a fazer com que o outro faça o próprio movimento. Então, deixar o caminho aberto para que o outro procure e não querer fazer pelo outro ou mudar o outro, né? Ele tem o caminho, ele tem o tempo dele, né? E isso irrita a gente, né? Isso irrita a gente. Um tempo diferente, um caminho diferente, o outro diferente, irrita a gente. Aí tenho mais aqui as pessoas que têm esse vazio interior, elas normalmente têm um tédio constante, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? É um tédio constante. Ela não, como ela foge de entrar em contato com ela não se permite caminhar na vida de uma forma mais leve, sabe? Agora, tudo isso que eu estou falando, gente, não é culpa da pessoa que sente isso. Quando uma pessoa chega para mim com esse tipo de demanda, eu preciso olhar com muita amorosidade, porque ter esse vazio interior é muito ruim. É algo que desestabiliza, por isso que essas pessoas congelam, né? Querer mudar o outro seria uma tentativa de preencher o próprio vazio? Pergunta inteligente, Gilberto. Pode ser. O bom samaritano, às vezes, ele foca toda a energia dele para fora, né? Para não entrar em contato com ele mesmo. Pode ser, Gilberto. Nunca tinha pensado nesse sentido, mas me fazendo raciocinar aqui, pode ser, né? Dani, chegou. O marido já está aqui, Dani. Eu adoro quando a família inteira participa. Família da Dani e do Fábio, até as filhas participam dos nossos encontros. Eu amo isso. Olá, Adriana, seja bem-vinda. Vamos lá, que mais? De sinais que eu posso estar sinalizando. As pessoas que sentem esse vazio interior, elas desistem das coisas. É como se não tivesse energia de conclusão, né? Dentro da constelação, existe uma série de explicações para todos esses sintomas que eu estou falando para vocês, mas eu preciso ir de uma forma estruturada para que vocês vão entendendo esse tema, tá? Pessoal, vamos lá. Vou pedir uma coisa para vocês. A gente está chegando no meio da live, ainda tem mais meia hora com muito conteúdo legal. Quando vocês gostarem de algo que eu estou falando, aperta no coraçãozinho, tá? O Insta, o algoritmo do Insta vai entender que tá legal. Quando eu falar alguma coisa que vocês se identificam ou que ficaram com dúvida, coloquem aqui, né? Escrevam para mim. Quanto mais a gente conseguir interagir, quanto mais vocês conseguirem colocar as suas questões e as suas sensações e sentimentos, mais eu consigo ajudar vocês. E o meu último pedido pega esse aviãozinho aí. A gente está falando sobre o vazio interior, um olhar, desenvolvimento de um olhar mais amoroso para si mesmo. Então, pega esse aviãozinho e manda para as pessoas que você conhece que deveriam estar aqui ouvindo isso, tá? Porque às vezes pega metade e depois assiste a primeira metade no meu IGTV. A Tuca está dizendo, totalmente sem energia, exatamente. E aí, esse quadro, ele se mescla de tal forma com os processos depressivos, né? As pessoas depressivas, normalmente,
tem essa sensação de vazio interior. Agora, quando é que a gente sente o vazio interior? A gente tem fases da vida, Adriana, como é que funciona isso? Normalmente tem fases quando você está passando por uma mudança muito drástica. Então, por exemplo, quando a gente sai da adolescência e entra na fase adulta, a gente entra em contato com esse vazio interior, né? Porque é como se, gente, o mundo tá aí e eu tô perdida, né? Não sei o que fazer, eu não consigo ver o sentido, eu não sei como caminhar. Então, essas fases de mudanças muito drásticas trazem. Outro momento que a gente pode falar, que dá também uma sensação de vazio interior, é quando a gente passa para a velhice, que a gente entra em contato com as nossas próprias fragilidades. Tem pessoas aqui da maioridade. Comentem aí como é que vocês veem isso. Às vezes você não sente, porque você ainda está ativo, mas você vê colegas, né, amigos, tendo essa sensação de vazio quando entram em contato com a própria fragilidade, né, com uma finitude da vida. A gente nada é certeza, né, gente? A gente pode estar vivo hoje, amanhã não pode não estar mais, mas conforme a gente vai passando o tempo, a finitude vai se aproximando. Eu tenho uma avó com 101 anos, eu tenho aí mais metade da minha vida praticamente ainda para viver, se eu for na mesma pegada que ela, mas a gente entra em contato, né? Então, quando você faz 50, teu corpo já não é o mesmo dos 30. Quando você faz 60, quando você faz 70, quando você faz 80, né? Então, você vai entrando em contato com essa fragilidade, com essa mudança de uma vida ativa para uma vida que não tem mais, talvez, uma função, algo para fazer. Por isso que eu trabalho muito e eu tento falar muito que nunca é tarde para você se reinventar, né? Nunca é tarde para você escolher caminhos. Se aposentou, está com 60 anos, sempre gostou de fotografia, desenvolve esse hobby. Preenche isso com algo que lhe dê prazer, né? E isso não é um preenchimento de fuga. Isso é um preenchimento de você entrar em contato com você mesmo. Quando você resgata uma vocação, quando você resgata um hobby que você gosta, isso não é distração meramente, isso é você alinhar a sua alma nessa vida, alinhar a sua alma nesse caminhar. Olá, o Gilberto, não sou idoso, sou jovem há mais tempo. É isso mesmo, Gilberto. E olha, a gente tem que dar graças a Deus que vai ficando idoso. Eu já estou fazendo planejamento de carreira para os meus 60, porque a outra opção não é boa, né? Não é tão boa. A outra opção é a gente fazer a passagem, né, Gilberto? Cris Gato, gata, que delícia ter você aqui. Fazia tempo que eu não te via. Cadê o gato? Coloca ele aí, chama ele aí. Fases de mudança, né? Então, fases, mas que tipo de mudança? Gente, qualquer mudança que acontece, a gente vive passando por fases de mudança na vida da gente. A gente separa, a gente muda de trabalho, a gente muda de cidade, a gente tem tantas mudanças, né? Então, as fases de mudança, às vezes, quando você não encontra sentido naquela mudança, aquela mudança cai em cima da sua cabeça e você não esperava, né? Um desemprego, por exemplo, isso é uma mudança, né? Te dá uma sensação de eu não tenho mais aquele trabalho que me preenchia, né? Que preenchia os meus dias, né? Pode ser que preenchesse sua alma também, se fosse um trabalho que fizesse sentido. Aí, é isso mesmo, gato. Gostei de estar aí também. Maravilha, sejam bem-vindos. Estava com saudade desse casal. Gente, esse casal tem uma energia maravilhosa. Amo, amo de paixão. Margarida, Caroline, sejam todos bem-vindos. Bom, abandono de si mesmo, quando a gente está depressivo, normalmente a gente se abandona, né?
quando a gente tá numa fase muito down, a gente não quer se arrumar, a gente não quer sair, a gente outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ah, eu não fui no curso, eu até teria dado tempo de eu ir, né, se eu tivesse corrido, tal, mas eu tô recaindo na depressão". E essa pessoa é uma pessoa que é muito benquista nesse grupo, é uma mentoria que eu faço, né, e as pessoas adoram essa pessoa que não foi, né. E eu falei assim: "Poxa, a hora que você mais precisa de um suporte social, você fecha as portas, né, você se isola". Então, nestes momentos que eu estou vendo que eu estou entrando num processo muito down, de sensação de sentir esse vazio, muitas vezes eu tenho que acionar a minha consciência para que eu saia desse processo. Tem aquela imagem do cheguei no fundo do poço, sabe? Aí tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas esse é o momento que você pode usar o apoio e sair do poço. Mas às vezes a gente não consegue fazer sozinho puxando os próprios cabelos, né? Dependendo do tamanho que é esse buraco desse poço. Então, como é que eu vou sair de um poço puxando os meus próprios cabelos? Eu não consigo, né? E se ele é muito fundo, o apoio não vai ser suficiente. Então, às vezes eu preciso de ajuda para sair disso. Só que como é que eu vou quebrar esse meu padrão que eu estou querendo dormir, por exemplo, me isolar, utilizando o meu lado racional e consciente. Eu percebo que eu estou entrando nesse movimento e aí eu tenho ações, né, conscientes, eu tenho apoio para fazer esses movimentos para poder sair disso. A Regiane escreveu aqui: muitas vezes nos fechamos apenas por um saber se seremos aceitos, mas precisamos ser aceitos e nos aceitar. Ah, mas não precisamos ser aceitos e nos aceitar. Exatamente. E sabe quando eu vou conseguir fazer isso? Eu me aceitar exatamente. Nossa, eu já não fiz, não foi nenhuma nem duas lives que eu fiz sobre isso, né? É quando eu tomar posse de mim, tomar posse como eu sou, tomar posse desse meu corpo, das minhas características. E isso é completar esse vazio. Isso é pegar essa alma e falar: olha, agora eu estou te vendo de uma forma inteira e a gente vai caminhar, né? Eu vou caminhar nesse meu caminho. E aí o que as pessoas falam, se aceitam ou não aceitam. Eu estava trabalhando com outra pessoa essa semana também e apareceu um medo do julgamento. Eu falei, mas julgamento de quem? O quanto esse julgamento pode te impedir de fazer algo que a sua alma está pedindo. O meu trabalho é maravilhoso porque eu entro em contato com essas dores, né? E essas pessoas precisam ser acolhidas com carinho, porque o processo é difícil. Quem está de fora, eu também tenho as minhas dores, gente. Eu tenho muitas dores, eu tenho muita coisa para trabalhar. Quem está de fora, é mais fácil olhar o que eu tenho, né, de questões para serem trabalhadas, do que eu mesmo, se eu não me desenvolver, se eu não desenvolver essa consciência. Bom, que mais? Falta de contato com... quando é que a gente sente esse vazio? Quando a gente fica privado de contato com fontes de prazer, felicidade, realização. Então, por exemplo, a pandemia me tirou algo que me dá muito prazer, muita felicidade, que é me reunir com as pessoas. Eu amo. 1, 2 vezes por semana eu saía para conversar com amigas. Isso era gostoso fazer, né? Isso é uma fonte, e a pandemia nos privou. Então, a pandemia levou muita gente para um processo de se sentir perdido. Quando perderam os empregos, se viram presos dentro de um apartamento, né, em São Paulo, por exemplo. E aí? Aquele trabalho era minha fonte de realização. E aí? E aí eu fico perdido. É uma fase de mudança. E eu tenho esse vazio,
né? Eu tenho essa dor. É uma dor anestesiada, né? É uma dor camuflada. Quando eu não me encaixo no relacionamento, no trabalho, na família, essa questão de se encaixar é uma coisa muito séria. Fernando, Bocão, seja bem-vindo, Adriana. Ó, me fechando, não me machuco. Olha aí, ó. Me fechando, não me machuco. Então, só que eu me privo de ter a possibilidade de viver. E aí eu vou para esse mecanismo inerte de ir dormir. E aí, quando eu tomo consciência, é isso que eu quero para a minha vida? Eu só estou esperando o desenlace? A vida é uma coisa tão preciosa, gente. A vida é uma dádiva que você tem para se desenvolver, para servir as pessoas. E quando eu entro nesse processo para não me machucar, e não estou dizendo que seja fácil, né? Não é fácil a gente se expor, se arriscar. Toda vez que a gente se apaixona, a gente se arrisca. A gente se arrisca a sofrer. Quem tem um bichinho, eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, eu não quero ter um bicho porque eu me apego e ele vai morrer. Só que esse bichinho, por 15 anos, vai te dar amor. Por 18 anos, você vai doar amor para ele. Só que você, para não entrar em contato com o desenlace lá na frente, você prefere não viver o amor. E assim são nas relações afetivas. Assim são nas diversas relações. Agora, com a consciência, existe maior responsabilidade sobre a minha própria vida, né? Então, quando eu tenho consciência desse meu movimento, é isso mesmo que eu quero? Não sou eu que vou dizer se é ou não é. Mas se esse vazio está incomodando, isso precisa ser olhado, né? Bom demais, saudades de nossos encontros. Aí, ó, a Regiane é amiga que eu saía de vez em quando para a gente conversar. Ó, Estanícia, Wagner Estanícia, oi, Wagner, seja bem-vindo. Ó, Gilberto, somos seres divinos em uma experiência humana, não? Exatamente. Cada um tem sua crença, Gilberto, eu não entro muito em crença, mas a minha é que a minha alma veio com uma rica oportunidade de me desenvolver e permitir que outros se desenvolvam através das nossas experiências em comum, né? Isso para mim faz sentido. Se eu não enxergasse a vida desse jeito, que sentido tem, né? E eu vou falar um pouquinho dessa questão da espiritualidade como uma fonte para suprir esse vazio, tá? É que eu ainda não cheguei ali. Processos de lutos, de separação, eu acabei adiantando um pouquinho. Nossa, falta 15 minutos e eu tenho mais 2 páginas ainda. Vamos lá. Pessoal, eu quero saber se vocês estão gostando. Curte aí, coraçãozinho. Perguntas, perguntem. E eu quero saber se vocês estão se identificando, se vocês estão aí, se isso tudo que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, tá bom? Essa troca dá todo sentido para mim também. É exatamente, Gilberto. Exatamente. Muito legal. Então, vamos lá. Olha lá, a Tuca está dizendo que faz muito sentido. Então, vamos lá, Tuca. Novo nível de consciência, escolhas diferentes, né? Isso é a vida. A gente tem um limiar aí do que a gente decide, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque esse não é o ponto da live. Mas, quando eu amplio a consciência e entendo aonde e para onde eu caminho, eu tenho a opção de fazer escolhas diferentes da minha vida. Então, se no passado eu escolhi não me relacionar para não sofrer, e agora eu entendo o porquê disso, eu posso fazer escolhas diferentes e começar a cuidar do meu jardim, né? Para estar aberta
para uma experiência que seja mais satisfatória, porque eu vou estar em outro nível de desenvolvimento. Não serão mais as mesmas experiências. Sabe quando você vai repetir as mesmas experiências? Quando você não se trabalhar. Aí você vai repetir as mesmas experiências. Então, a gente precisa, tem uma frase de Shakespeare que diz isso, né? Que a gente precisa cuidar do nosso jardim, que as borboletas virão. Fábio Branco, olha, amigo querido também. Fábio, estava lembrando outro dia, cinema, espetinho, né, Fábio? Ai, tanta saudade desse tempo aí. Andréia Brito, seja bem-vinda. Agora vamos lá, a gente tem 15 minutos e eu tenho 23 dicas para falar. Nossa Senhora, é menos de 1 minuto para cada dica. 23 dicas para você curar ou amenizar esse vazio, tá bom? Então, quem tiver papel e lápis aí, anota, porque depois eu vou falar para você exercício de coach. A Lilian é coach, ela sabe. A gente vai falar assim, prioriza. Olha qual é o item que você vai colocar em ação. Então, aqui, ó, vão 20 e poucas dicas, acho que são 25 dicas para você curar ou amenizar esse vazio. Primeiro, vai se conhecer. Tira a bunda do sofá, para de maratonar filme e seriado que não te agrega nada, e paga um curso, compra um livro. Hoje tem tantas opções virtuais, né? Vai se conhecer, tira a bunda do sofá, tá? O autoconhecimento, ele exige esforço, ele exige trabalho, né? Deia anota. Caroline, olha lá, tá falando para Deia anotar. Helena, seja bem-vinda. Bom, vamos lá. Outra coisa, eu preciso reconhecer. Então, por que eu quis trazer esse tema? Eu normalmente decido as minhas lives nas minhas caminhadas. E eu senti, pelas pessoas que me procuraram nos últimos tempos aí, né? Que essa questão do vazio era um tema que eu precisaria estar tratando. Na live que eu fiz com o Bruno, aliás, foi maravilhosa, foi o Despertar da Homossexualidade, Dores e Amores no Despertar da Homossexualidade. Está disponível aqui no IGTV. Essas pessoas, quando percebem essa homossexualidade, elas é como se elas não se sentissem parte de um lugar, pertencendo a um lugar, e isso as coloca num vazio, né? Então, isso é algo muito sério que pode levar... Eu estou assistindo um filme, um seriado chamado Bold Type. É meio assim, Sex and the City com Emily em Paris, mas é bonitinho. E ela trata vários assuntos que são polêmicos da questão feminina. E uma delas, umas coisas que eles trazem em relação a esse desespero de não se encontrar dentro da sua orientação sexual, por exemplo, né? A Vânia, você assistiu a live com ele? Foi maravilhosa, né? Nossa, como ele é... Achei a pessoa certa para fazer. Bom, a conexão com a espiritualidade. Gente, quando eu falo conexão com a espiritualidade, eu não estou falando para uma religião específica. Pode ser através da religião, mas não necessariamente através da religião, né? Eu, por exemplo, eu sou católica de nascença, fui batizada, crismada, mas eu não sigo nenhuma religião, mas eu tenho uma conexão de espiritualidade, né? Então, seja qual for essa sua conexão de espiritualidade, pode ser através de uma religião, pode ser de qualquer religião que lhe faça sentido. Isso ajuda a entender esse vazio, tá? Isso ajuda a você a preencher. Por quê? Porque essa conexão verdadeira com a espiritualidade, o primeiro movimento é sempre se conectar com você, para você se conectar para cima. É religação. É religação. Eu não religo se eu não estiver conectada comigo, né? O que mais?
fazer algo que você se sente realizado. Normalmente, o trabalho é uma grande fonte de realização. Eu sou extremamente realizada com o que eu faço. Gente, dificilmente passa um dia que eu não recebo uma mensagem de carinho, que as pessoas não me façam chorar. A Lília me fez chorar hoje. A Lília me fez chorar. Não foi necessariamente algo para mim, mas ela me fez chorar. As pessoas que me conhecem mais próximas, ou como mentorados, ou como alunos, ou amigos, sabem que eu sou uma manteiga derretida. Assim, esse carinho que eu recebo das pessoas, todos os dias eu recebo Adriana, você foi importante no meu dia de hoje, ou a mensagem que você mandou foi importante, ou acho que a Vânia, se eu não me engano, foi Vânia, você que me mandou uma mensagem no final do ano passado, falando, você não tem ideia do quanto você mudou a minha vida, ou eu acho que você deu essa guinada profissional, né? Vânia, confirma aí se foi você, eu acho que foi você que me mandou essa mensagem, porque eu recebi várias, então assim, o trabalho realmente me deixa realizada, né? É cheio de altos e baixos, cheio de perrengues, cheio de muito trabalho investido, e não necessariamente todo o retorno que eu gostaria, né? Mas a gente chega lá, estou aqui, mas me sinto completamente alimentada por essa minha missão. Eu me sinto completamente alimentada pelo que eu faço, pelo que eu contribuo com as pessoas, que eu consigo tocar a alma, né? Tocar a alma é o sentido da minha vida. Tocar a alma das pessoas é o que faz sentido para minha alma, né? É com isso que eu nasci. E nasci com talentos que me ajudariam a percorrer isso. Outra coisa, dicas para curar ou amenizar o vazio. Não evite as emoções e sentimentos. As emoções, elas vão surgir, né? Os sentimentos, eles precisam ser experimentados. Viva isso. Um chorar, uma dor, né? Uma alegria, a felicidade, o êxtase, o maravilhamento, a surpresa. Isso tudo é sinal de que a gente está vivo. Lembra que eu falei dos sinais de quem está no vazio e que não sente isso? Então, deixe isso entrar em contato, entre em contato. Busque apoio se você precisar para fazer essa jornada. Às vezes a gente não consegue fazer sozinho, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Quem aqui que está presente que consegue construir uma casa inteira sozinho? Como é que eu vou trilhar a vida sozinha? A gente precisa de ajuda. Ninguém é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos das pessoas. Outro dia eu fui fazer uma pequena cirurgia e Tuca veio aqui, me levou para o hospital, cuidou de mim, fez a torta que eu queria, que eu pedi. Do amor. E aí eu me permito amor, eu me permito entrar em contato com essa vulnerabilidade. É isso que eu estou falando para vocês. Aprender a entrar em contato com isso, sentir isso. Isso é sinal que você está vivo. Que mais aqui? Cria uma rede de suporte, família, amigos, né? Nesse seriado que eu estou assistindo, Bold Type, é muito interessante a rede de suporte, são as 3 meninas, né? As 3 protagonistas. E é incrível, assim, o quanto elas se apoiam uma na outra. A gente precisa de apoio das pessoas, gente. A gente não tem que trilhar esse caminho sozinho. E aí haja trabalho interno para entender isso e fazer isso. Quem me conhece sabe que eu sou durona nesse aspecto, mas eu estou melhorando. Pontos que eu tenho que me desenvolver. Fortaleça quem você é e como você é. Então, fortaleça quem você é e como você é. Somos todos seres únicos. E a vida vai colocando a gente numa caixa que a gente tem que ser de determinado jeito. Não, a gente tem que ser do jeito que a gente é. Melhorar os pontos que a gente precisa melhorar, mas ser quem a gente é integralmente. Passar tempo com você mesmo.
Tenha prazer da sua própria companhia. Eu tive uma live, quem quiser ouvir mais sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem uma live aqui no IGTV ou no canal do YouTube, Solidão ou Solitude. É extremamente importante a gente aprender a gostar da gente. Quando eu coloquei o nome da live, né, o vazio interior, uma vida sem sentido, desenvolvendo um olhar amoroso para si mesmo, é isso. Né? Aprenda a gostar de quem você é, da sua própria companhia. Dê risada das suas... A minha mãe está aí, não me deixa mentir. Mãe, escreve aí. Eu dou risada o dia inteiro. E eu dou risada quando eu erro também, né, mãe? Quando eu erro, eu falo, putz, errei. Né? E dou risada. Vamos para frente, bola para frente. Vamos fazer diferente. Escreve aí, Marvico, se eu sou assim. A Tuca também sabe se eu sou assim. Passe tempo com você mesmo. Sonhe. Tenha metas. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim, eu estou muito velha para ter metas. Então, eu estou muito velha para sonhar, eu estou muito velha para ter metas. Pode ser que eu não queira uma meta grandiosa, mas eu posso ter a meta de me aproximar de alguém que eu quero estar próximo. Ou eu posso ter uma meta de melhorar algo em mim nos próximos 6 meses. Eu posso ter uma meta, não estou falando, não precisa ser algo grandioso. Não precisa ser algo grandioso. Coloque pequenos sonhos, tenha pequenos sonhos. Eu sonho em... Bom, eu ultimamente ando sonhando com viagem. Viagem internacional eu ando sonhando. Como é que eu vou pagar o pound, euro, dólar? Não sei, mas eu ando sonhando. Tenha sonhos, isso te alimenta. Isso vai incentivando para que você tenha a energia da vida. Olha lá, a Marvico respondeu que é verdade. Eu erro, eu dou risada de mim mesmo. Eu dou risada o dia inteiro. Sozinha. Sozinha. Que mais? Busque formas de servir. Quando a gente serve as pessoas, a gente entra em contato com algo que eu tenho e que eu posso doar para quem não tem aquilo. Pode ser um conhecimento, pode ser um prato de comida, pode ser um sorriso, pode ser um carinho, pode ser um abraço. Hoje, o vídeo que a Lilian mandou, que me fez chorar, tinha a ver com um abraço. Vocês já perceberam quanto a gente está carente de abraço? Eu não sei. Escreve aqui para mim, eu tô. Quem está carente de poder abraçar as pessoas. Eu estou muito carente. Eu adoro chegar e abraçar as pessoas. Né? É coisa simples. Né? Aprenda a mudar o seu olhar. Eu já falei no começo da live. A vida é um aprendizado de mudança de olhar. Olha lá, tá carente de abraço a Tuca, olha lá. Ô, prima! Abraço virtual. Olha lá, todo mundo, ó. Aliás, hoje eu fui fazer massagem, gente. Não é um abraço, mas a sensação é maravilhosa. Eu vim me preparar para vocês. Então, no final da tarde, eu fui fazer a massagem. Ficou ótimo, liberou todos os meus hormônios que um abraço poderia me liberar. Reencontre o gosto pela vida, o que te traz felicidade, o que te realiza. Trace uma nova meta, abra uma empresa, se desafie a fazer algo diferente. Gente, se vocês estão aqui assistindo essa live, vocês estão vivos, e por que vocês não aproveitam esse momento, essa vida, essas experiências? Saia com amigos, hoje isso está meio restrito, né? Tem que ser saídas mais virtuais. Nossa, está acabando e tem mais algumas coisas. Viagem também está restrito, mas está nos meus sonhos. A viagem está nos meus sonhos. Com a minha mãe, a gente vai para a França, né, mãe? Né, mãe? Ela está querendo viajar. Ela me deu um olé nas últimas viagens.
Resgate seus dons. O que é resgatar seus dons? Eu estou me sentindo vazia, mas você sabe que quando eu era criança eu pintava quadros? Eu fiz aula, eu gosto de mexer com marcenaria. Vai fazer isso. Vai fazer algo que você goste, porque isso te conecta com a sua alma, com quem você é. Praticar esporte, gente. Tem aí alunos do Spiritual Thinking, eu falei, já falei, e tem gente fazendo esporte aí todo dia, né? Tem uma que me mandou recado hoje. Eu falei assim, meta cumprida, 5/5. Ela falou, eu também. Se você tem um parceiro, tem uma noite romântica com esse parceiro, né? Contato com a natureza, senta debaixo de uma árvore, pisa na grama, anda em pedra, sabe? Eu amava, quando eu era jovem, ir para Jureia, eu era surfistinha, há 40 anos atrás, né? 40, uns 35 anos atrás. E eu adorava caminhar na pedra, que ia para cima das pedras lá, onde dividia uma praia da outra, e ficava horas ali, né? Tenha contato com a natureza. Leia um bom livro. Animal de estimação, gente, se eu pudesse mostrar a minha pimpolha, ela está aqui dormindo do meu lado. De vez em quando ela atrapalha a live porque ela ronca muito. É uma picurrucha, mas não tem solidão com ela. Ela é muito companheira. Mudar de visual, carreira, guarda-roupa, de cidade, de país. Coloque-se em movimento. Não sei qual é o movimento certo para você, mas coloque-se em movimento. As pessoas me conhecem de colocar em movimento, né? As pessoas falam assim, Adriana movimenta todo mundo, né? No grupo de empresários que eu fazia parte, que eu ainda faço parte até o final do mês, eu sou conhecida por movimentar todo mundo. Eu vou agitando todo mundo para que as pessoas se movimentem. Aprenda novas habilidades. Então, lembra que eu falei resgate habilidades, mas aprenda novas habilidades. Não é porque você não sabe que você não pode aprender. Há quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Já pensou nisso? Então, você não está se desafiando. Busque isso é vida, isso vai te preenchendo. Isso vai te conectando com quem você é. Ajuda profissional para passar por tudo isso, eu acabei falando. Gente, 25 dicas. Eu quero saber se vocês anotaram. Se não anotaram, assistem a live que ela vai ficar gravada aqui no meu IGTV, no meu canal do YouTube. Pessoal, eu quero saber, valeu a pena essa 1 hora aqui comigo? Eu trouxe conteúdo de reflexão para vocês. Vocês acham que eu posso ajudar vocês? Pude ajudar vocês nessa 1 hora? Então, me preencham esse meu vazio, dizendo como é que vocês estão se sentindo agora, né? Preencham, então respondam aí para mim. Fernando Borrego, que delícia ter você aqui. Milton, seja bem-vindo. Silvia Azevedo, Viagem, ela colocou. Um monte de coraçãozinho. Então, eu estou me sentindo preenchida. Minha missão na vida, aí, sendo cumprida. Foi pouca, semana que vem complementa. Foi pouca, semana que vem complementa. Valeu muito a pena, top, que legal. Pessoal, quando vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu desenvolvesse, mandem para mim no direct, eu tinha muito mais coisa para falar hoje, mas acabei não dando tempo, né? Eu separei algumas frases, enquanto vocês escrevem aí o quanto valeu a pena, se caiu alguma ficha, o que foi mais importante do nosso encontro aqui hoje, escrevam aí. Eu vou ler algumas frases. Tudo na vida tem um certo valor, até o vazio interior, que brota no silêncio da tristeza de um amor iludido e não correspondido. Olha só. Esse aqui, ó, Vladimir Spinelli. Aí tem outro. Todos querem ser um diamante, mas poucos aceitam ser lapidados.
Todos nós somos diamantes, só que lapidar não é um processo simples. Olhar todas as faces, deixar todas as faces à mostra, não é um processo simples. Outra frase, de Oséias Goulart: a solidão é uma desgraça para quem possui vazio interior, mas uma dádiva para o que busca autoconhecimento. É a tal da solitude, que tem uma live inteirinha sobre isso, tá? Que haja transformação e que comece comigo. Então, não que eu fique esperando a transformação no outro, né? Mas que eu comece a ser esse agente de transformação, que eu mude o meu olhar para a minha vida, o meu olhar para as pessoas. Aí, Tuca, mãe, está dizendo que amou. Não mude para que os outros gostem de você. Isso tem a ver com o que a Regiane falou. Seja você mesmo, e as pessoas certas irão amar você. Olha, que delícia isso, hein? Mais uma aqui. Sinto em mim um vazio profundo. Desamor pelo mundo. Sinto falta de mim. Quem sente o vazio interior, sente falta de si mesmo. Sente falta de encontrar com a própria alma. Porque quando você encontra, você se preenche. Mesmo cercado de muita gente, o meu interior é vazio. Quantas pessoas eu não ouço dizendo isso? E eu nunca vou me encaixar, isso é uma das minhas qualidades. E aí, quando a gente lê essa frase, tem a ver com que a gente seja genuinamente quem somos, né? Quem é essa alma que veio percorrer essa vida. Gente, beijo enorme, fiquem com Deus e até a semana que vem. Mandem temas aí. A Lília já me mandou um para falar sobre prosperidade, já tenho live aí de prosperidade, mas quem sabe eu dou uma nova roupagem. Beijo enorme. Tchau. Deixa eu desligar aqui primeiro.